ele nos fala um pouco desse Deus que nós servimos, desse Deus soberano. E aí talvez alguns de vocês ainda não tenha louvado juntamente conosco esse louvor. Então nós vamos passar só as vozes para nós termos uma maior facilidade para cantarmos esse louvor. O Lincoln vai fazer a primeira parte e nós vamos fazer a segunda, mesmo assentados. Depois nós iremos nos levantar para estarmos louvando esse louvor ao nosso Deus. Lincoln. É os homens, tá? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és de digno todo louvor, de todo louvor. seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei, te amarei para sempre, para sempre. Conseguiu? Conseguiram pegar? Amém? Aí tem a segunda parte, que é o coro. Aí nós fazemos a segunda parte e o Lincoln faz um contracanto. e eu canto, Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das Reis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio em ti, Salvador, Messias, Tu és tudo para mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Vamos colocar de pé para estarmos louvando ao nosso Deus neste momento, declarando este louvor que demonstra a soberania desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, desse Deus que cuida de nós. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno de todo louvor, de todo louvor. seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre, para sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das Reis, Deus Emanuel, no grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio em ti, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno todo louvor, de todo louvor. seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre, para sempre. Tu és o Senhor,
o Senhor das leis, Emmanuel, o grande eu sou, disciplina a paz, e ressuscitou, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, traz libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto o Evangelho tão poderoso, o Senhor das leis, Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Sentar, irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, nós estamos iniciando mais um culto de louvor ao nosso Deus. Quero saudar também a todos que nos acompanham pela internet, que a boa mão de Deus esteja sobre a vida dos irmãos e que todos nós possamos juntos bendizer o nome dEle, pois só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. É momento de nós colocarmos diante do Senhor as nossas vidas, derramarmos os nossos corações, que nada seja empecilho para a partir desse momento estarmos totalmente envolvidos com o culto, que nós possamos cultuar o Senhor e não apenas assistirmos à programação. Mesmo você aí do seu lar, que você possa estar cultuando o nome do nosso Deus. Faça o teu culto agora nesse instante. Senhor, nosso Deus, nós queremos nesse instante, Senhor, amanhã deste dia, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor, porque nos alegramos. Mais uma oportunidade nos foi dada por Ti, para estarmos reunidos, juntos, Senhor, celebrando a vida, juntos para Te adorarmos, Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso bem mais precioso. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu recebas o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, a oração do Teu povo reunido neste lugar, a oração, Senhor, de todos que nos acompanham pela rede mundial, Senhor, que todos nós, Senhor, juntos possamos, de fato, Senhor, bendizer o Teu nome. Em oração nos prostrarmos, Senhor, buscando a Tua face para socorro em momento oportuno, para Te agradecermos, ó Deus, pelas incontáveis bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós viemos aqui também, Senhor, para ouvirmos, Senhor, a Tua voz no decorrer deste culto. Fala conosco, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, através dos textos lidos, através da letra de cada cântico, que nós possamos sair daqui hoje alimentados pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua mensagem encontre guarida sobre nossos corações, que não haja nada que sirva de impedimento, mas que caiam por terra, Senhor, todas as barreiras. Senhor, alcança, Senhor, corações na manhã desse dia. Toca, Senhor, aqueles que ainda precisam de um encontro genuíno contigo, ó Pai, para que eles possam perceber, ó Deus, que grande amor, Senhor, Tu nos amaste em Cristo Jesus, e que possam confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, é
É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, e é no nome todo-poderoso de Jesus Cristo que nós te cultuamos, é no nome de Jesus que nós falamos contigo. Amém. Bom dia, irmão. Amado nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, esteja presente em nossas vidas. Amém. Eu vou pedir ao irmão que se coloque de pé, por favor. Nós estaremos fazendo a leitura bíblica aqui do livro de Salmos, Salmo número 99, de 1 até o 5. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Salmo 99, de 1 a 5. Amém? Amém. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. É Ele poderoso que ama a justiça, doutrina da equidade, executa o juízo e a justiça em Jacó. Todos, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-nos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Amém, Senhor. Agora ouviremos junto, a igreja estará entoando junto com a equipe de louvor, o hino de número 145, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sem Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, siga meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei,
sempre vive cheio de fervor, estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante, confiado em seu amor, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Agora eu pedirei à nossa irmã Regina que esteja fazendo uma oração de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és tremendo, tu és o nosso.
a figueira não florescer, se a videira fruto não der, se nos campos não há o que colher, sem sementes para plantar, desesperado não vou ficar, mas firme vou permanecer, na palavra vou confessar, a situação vai se reverter. O Senhor Deus é o meu escudo, Jeová, e nele vou me alegrar. Com ele eu consigo tudo, Jeová, e nas alturas me faz andar. Aleluia, 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 aleluia. Jeová Jireh é Deus de provisão, Jeová Jireh é Deus de provisão, Jeová Jireh é Deus de provisão, Jeová Jireh é Deus de provisão. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós estamos na Tua presença, Senhor Deus, para cultuar o Teu nome, para Te louvar, Te engrandecer e bendizer o Teu nome santo e bendito, Senhor. Queremos agora, neste momento, ó Deus querido, Te agradecer por esses dízimos e oferta aqui depositados, Senhor. Que seja unicamente para a honra e para a glória do Teu nome, venha consagrar em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, queríamos dizer a você que nos visita nesta manhã que você é muito especial para cada um de nós, entendendo que foi o Santo Espírito de Deus que tocou no teu coração, para que você estivesse aqui cultuando ao nosso Deus, esse Deus que tem sido maravilhoso para cada um de nós. Sexta-feira nós ministrávamos uma aula sobre ressurreição, e esta aula nós falávamos sobre o tratamento de Deus. Falávamos com relação à questão que no céu não entra pecado. Ou seja, depois que cada um de nós passar por esse processo da ressurreição, lá nós não pecaremos mais. Mas nós ministrávamos na sexta-feira dizendo o seguinte: Deus trata os nossos corações, retirando de nós aquilo que está escondido no mais profundo do nosso ser. Porque algumas vezes nós não reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. Mas esse Deus é o Deus que ministra a sua palavra e nos aponta a direção certa. E é Ele que nos fortalece para nós vencermos o nosso próprio eu. Por isso, algumas vezes, quando Ele olha para dentro de nós, Ele vê as nossas falhas sim, mas nos fortalece para nós vencermos o nosso próprio orgulho, para nós alcançarmos a vitória e para caminharmos de acordo com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me
Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. a tua palavra, Pai, nos ensina, e Paulo nos mostra que nós devemos ser teus imitadores. E para imitarmos, Senhor, as tuas atitudes, é necessário que a cada dia, Pai, o nosso eu venha diminuir. E venhamos desejar verdadeiramente, Pai, agir como o Senhor quando esteve aqui neste mundo. Ter o coração igual ao teu, Pai. Coração disposto a perdoar, coração disposto a caminhar junto novamente, coração disposto a realizar aquilo que é a tua vontade. Por isso, trata o nosso coração, Deus, como igreja, para que possamos fazer diferença onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer. Um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer.
se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Um coração que não vacila quando tem que esperar. Um coração que se realiza em repartir e amar. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer. Um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Um coração que não vacila quando tem que esperar. Um coração que se realiza em repartir e amar. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer. Um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Deus, nós queremos, Pai, ter um coração moldado pelo Teu Santo Espírito. Nós queremos estar dispostos sempre a ouvir a Tua palavra e obedecer. Teu servo, Pai, nesta manhã irá ministrar, Deus, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, para a Tua igreja aqui e aqueles que nos acompanham através da internet. Por isso, Deus, nos dê a condição de ouvirmos a Tua voz, de entendermos aquilo que o Senhor Deus deseja para nossas vidas. Fala o nosso coração como a Tua igreja nesta manhã. Nós necessitamos ouvir a Tua voz, Pai. Senhor Deus, continue abençoando o Teu servo, pastor André, para que ele continue, Deus, sendo, Deus, um baluarte, um porta-voz do Teu Evangelho. Em Cristo Jesus que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Podeis sentar, irmãos. Baluarte. Eu me senti mais gordo. Que palavra que é interessante, baluarte. A gente tem que ter cuidado para não engordar o ego. Irmãos, eu gostaria de dividir com os irmãos uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 27, nós vamos ler até o 30. Vou pedir aos irmãos que se coloquem em pé. Eu lerei, os irmãos acompanharão a leitura.
já está à disposição aí no nosso multimídia. Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então estocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Poder sentar, irmãos. O presbítero Jorge já orou, pedindo para que Deus nos ilumine. Eu gostaria de dividir com os irmãos essa palavra, levando em consideração que Mateus, ele, até o capítulo 7, final do capítulo 7, ele relata Jesus anunciando o seu evangelho no monte e ali lançando a semente do seu ministério. E depois, a partir do capítulo 8, nós vamos encontrar Jesus caminhando e operando poderosamente no meio do povo. Precisamos entender que a igreja que anda segundo a vontade de Cristo não pode esquecer que o sermão que é pregado, o sermão que é anunciado do púlpito, que é anunciado nos nossos cultos, deve ser vivido lá fora. Jesus prega no monte e diz o texto que ele aplica a pregação no seu ministério, na vida diária, no encontro com as pessoas, no relacionamento com elas, e isso fica para nós como um grande exemplo, que aquilo que foi pregado lá no alto foi vivido na planície. A igreja não pode perder isso de vista. A palavra do Senhor anunciada, pregada, ela deve nos mover, trabalhando os nossos corações, deve nos mover para que possamos vivê-la. E os homens vão ter o contato com essa palavra através das nossas vidas. Através da tua vida, da minha vida, as pessoas terão um encontro com a palavra. A palavra materializada em cada um de nós. A palavra que se transforma em vida e modifica a realidade. Semana passada, sexta-feira, nós estivemos estudando a palavra do Senhor e nós pudemos observar a maneira com que Paulo encarava o seu ministério. E a maneira com que Paulo encarava o seu ministério deixa muito claro para nós qual é a proposta de Deus para as nossas vidas, qual é a proposta do Senhor para cada um de nós como ministros do Evangelho, como aqueles que estão a serviço do Senhor. Lá no capítulo 1, no versículo 25 da carta de Paulo aos Colossenses, falando sobre o seu ministério, a sua responsabilidade diante da igreja, o corpo de Cristo na terra, ele diz o seguinte: da qual me tornei ministro, versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que foi confiado a Paulo, e ele não tinha dúvida nenhuma que o Senhor mesmo estava o enviando para que se cumprisse através dele
a palavra do Senhor. A igreja também, nós como igreja devemos pensar que o nosso chamado é para que se cumpra em nós a palavra do Senhor. Não é assim, eu prego a palavra do Senhor, ouçam a palavra do Senhor, mas não olhe para a minha vida. Não, Paulo não. Paulo entendia que na vida dele se cumpria a palavra. A vontade de Deus vai se cumprindo através da minha vida e da tua vida. Porque se Jesus disse assim, ide pregar e anunciar o evangelho, todas as vezes que o Jonas abre os seus lábios para anunciar o evangelho de Cristo, se cumpre através da tua vida a palavra do Senhor. E todas as vezes que nós ensinamos, e todas as vezes que nós batizamos, se cumpre na nossa vida a palavra do Senhor. A igreja precisa entender que quando no final do Sermão do Monte, final do capítulo 7, a palavra diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas lidavam com a palavra o tempo todo. Eles se tornaram autoridade a partir de Esdras. Os copistas, aqueles que copiavam o texto, porque eles tinham tanta proximidade com o texto, porque o trabalho deles era copiar o texto. Manualmente copiavam o texto. Faziam isso e lidavam com a palavra o tempo todo, que se tornaram autoridade. Porque se alguém lida com o texto durante muito tempo, esse alguém, portanto, era observado como que tendo autoridade para falar sobre o texto. Mas diz o texto que o povo, olhando para Jesus, percebeu que Jesus sim tinha autoridade, não os escribas. Porque Jesus é aquele que, quando anuncia a palavra, o povo percebia com grande alegria que essa palavra era uma palavra cheia de poder, porque essa palavra era uma palavra que falava sobre a vida e tocava na vida e na existência de todos que ouviam, que escutavam essa palavra. Não é uma palavra apenas que toca o intelecto, ou seja, uma palavra que vem dar àquele que é o ouvinte conhecimento. Não, é uma palavra que sara, uma palavra que cura, uma palavra que transforma, uma palavra que muda. Diz o texto que a multidão ficou maravilhada com a palavra que era pregada. A igreja precisa ter essa mensagem de Jesus, a mensagem do monte, é uma mensagem, irmãos, que ganha as campinas, é uma mensagem que vai alcançando as pessoas, é uma mensagem que vai transformando vidas, é uma mensagem que vai mudando a realidade à sua volta. Ela não fica contida, ela não pode ser contida, mas como um rio, ela jorra. A grande questão e nós precisamos pensar isso hoje. Essa mensagem que nós pregamos aqui, domingo pela manhã, que nós anunciamos aqui às quintas-feiras no estudo bíblico, na escola dominical, essa mensagem do culto de domingo à noite, é uma mensagem que tem, através das nossas vidas, tem corrido como um rio para alcançar aqueles que não têm oportunidade de aos domingos escutá-la aqui. Porque se eles não escutam aqui no domingo, que eles leiam através da minha vida. Se eles não estão aqui no domingo para ouvir o sermão, que eles possam ser tocados pela palavra através da minha vida, da tua vida. Diz o texto que nós acabamos de ler, que Jesus estava seguindo no seu ministério, e aí 2 cegos começaram a acompanhar os passos de Jesus. E num determinado momento eles
começaram a clamar, pedindo por compaixão, socorro. 2 homens necessitados, olhando para Jesus, não viram nenhum tipo de barreira que pudesse constrangê-los, a não só a segui-lo, mas como colocar diante dele as suas necessidades. Jesus é aquele que pregou no monte, mas desceu, e quando desceu para a vida e começou o seu ministério ali, através de sinais e maravilhas, aquele que se colocou à disposição do necessitado, do carente, daquele que precisava. Diz o texto que os cegos não tiveram dificuldades para se aproximarem dele. Naquela época, os cegos, os aleijados, tinham grande dificuldade porque estavam excluídos do culto. No templo tinha um lugar separado para essas pessoas, para os deficientes, para aqueles que não tinham saúde. Diz o texto que Cristo é aquele que não está confinado num templo, mas é aquele que está nas ruas, e é aquele que os cegos, o leproso, o surdo, o paralítico tem livre acesso. Eu fico pensando, irmãos, esse é o desafio para nós. A igreja precisa ser esse lugar onde não existam barreiras, esse lugar de portas e janelas abertas, esse lugar onde as pessoas possam se aproximar e sem nenhum tipo de dificuldade possam se colocar pedindo por socorro e por misericórdia. Não é um lugar, a igreja, distante do mundo. Precisamos entender que o nosso coração, sim, está distante, precisa se distanciar das práticas do mundo. Essa é a palavra do Senhor. Mas nós, como igreja, não podemos estar distantes do mundo. Como igreja, precisamos reconhecer que Jesus Cristo nos mostra a maneira e o jeito. A maneira e o jeito é esse. Diz o texto que Jesus era aquele que as pessoas tinham facilidade para se aproximarem dele. As pessoas tinham facilidade de expressar as suas necessidades. Diz o texto que Jesus também, depois de ouvir o clamor daqueles homens, ele se dirigiu a eles com uma pergunta: credes que eu posso fazer isso? Diz o texto que eles responderam positivamente, dizendo: sim, Senhor. Eu gostaria de dizer para os irmãos que quando Jesus então se dirige para aqueles homens e faz essa pergunta, Jesus está considerando aqueles homens e a necessidade deles. Eles vieram até Jesus e foram recebidos. Vieram até Jesus e foram acolhidos. Jesus dirigiu àqueles homens essas palavras: se vocês creem, então se fará. E diz o texto que a partir desse momento Jesus lhes tocou os olhos, dizendo que iria ser feito segundo a fé daqueles homens. Se daria ali o milagre da transformação, da mudança, daqueles que não enxergavam, que não viam, e a partir daquele momento passaram a enxergar, passaram a ver.
O que isso nos ensina? A igreja tem que ser esse lugar onde as pessoas tenham facilidade, onde as pessoas tenham livre acesso para se aproximarem, para estarem aqui, para depositarem e derramarem seus corações diante do Senhor, as suas necessidades. É lugar para todas as pessoas. A igreja é o lugar onde, aprendendo com Cristo, todos nós, irmãos, devemos ter disponibilidade para tocar o necessitado. Jesus propõe proximidade. O nosso coração pede por distanciamento. O nosso coração humano, pede para que estejamos distantes. Jesus nos ensina, precisamos estar próximos. Precisamos estar tão próximos ao ponto de estendermos as nossas mãos e tocarmos. A palavra deste domingo pela manhã é essa. E agora, não é só para a igreja como um todo, mas eu gostaria neste momento de que você olhasse para o teu coração como membro da igreja de Cristo. Você tem estado próximo ao ponto de tocar o olho que não vê, de tocar a pele tomada pela lepra, de tocar como Jesus tocou. Um estreitamento tal que é possível que haja o toque. Nosso coração deseja o distanciamento, nosso coração deseja que não estejamos tão próximos. Por quê? Porque nós queremos nos poupar, nós não queremos tanta proximidade, porque não queremos sentir a dor do cego, não queremos que ela doa em nós. Nós não queremos o problema do outro, nós queremos lidar com os nossos próprios problemas. Jesus ensina como deve ser a igreja. A igreja deve ser o lugar onde as pessoas tenham disponibilidade, onde as pessoas estejam ali para tocar, para abraçar, para acolher, para receber. E a partir do toque, a partir do acolhimento, a partir do abraço, o milagre se dá. O milagre se dá a partir daí, do encontro. Jesus desce o monte e ele se encontra com o leproso. O primeiro encontro é com o leproso. E aí quando o leproso se aproxima, ele toca o leproso é curado. E diz o texto que Jesus também curou uma mulher enferma, uma mulher do fluxo de sangue. Diz o texto que essa mulher foi ao encontro de Jesus e o tocou, e diz o texto que o milagre se deu. Mas por quê? Por conta da proximidade. Quanto mais próximos de nós mesmos e dos nossos próprios interesses, mais distantes nós estaremos do próximo. Mas não podemos esquecer nunca que mais distantes também estamos de Deus. Porque estar distante de Deus está distante da sua vontade. Porque estar distante da vontade de Deus é estar fora daquilo que Ele tem para nós vivermos, como projeto dEle para as nossas vidas, como projeto dEle para a igreja. Eu não posso olhar para o ministério de Cristo e não entender que Jesus Cristo, no seu ministério, Ele está lançando um caminho para a igreja, e a igreja iria percorrer por esse caminho. Eu não posso esquecer que no chamado dos apóstolos na beira da praia, eu não posso esquecer que quando ele se encontrou com Mateus, e Mateus tem isso no coração, e quando ele escreve tomado por essa verdade, que a proposta de Jesus Cristo era uma vida plena com Ele. E que a partir daquele momento eles iriam se tornar pescadores de homens. Ele está falando para a igreja, entenda isso.
Jesus não chama os apóstolos para assistirem um espetáculo. A proposta de Jesus não é que os apóstolos viessem com ele para serem apenas espectadores, mas a proposta de Jesus é que eles o seguissem para que pudessem experimentar uma transformação. Eles estavam sendo discipulados para que tudo aquilo que eles estavam observando, eles pudessem então, a partir daquela verdade, eles pudessem anunciar a verdade. A partir do operar de Cristo, que eles pudessem operar também. A partir do viver de Cristo na carne, eles pudessem viver a vontade de Deus nas suas próprias. O distanciamento, irmãos, é uma proposta do meu coração, do coração carnal, do coração egoísta. Ele nos propõe sempre o distanciamento, mas Deus do céu, Ele sempre nos chama para que nós estejamos próximos. Nenhum profeta do Antigo Testamento foi chamado para viver à parte. Por pior que fosse a situação, por mais degradante que fosse a situação, por mais afastado que o povo tivesse, por mais difícil que fossem as circunstâncias, o profeta era enviado para dentro dela, para o meio dessa realidade. Com a igreja não é diferente. Jesus, quando ora pela igreja, na sua oração sacerdotal, Ele não pede para que Deus nos tire do mundo. O que Ele pede é que Ele nos livre do mal. Durante todo esse semestre nós falamos sobre essa igreja, a igreja que tem semblante do Novo Testamento, a igreja que anda segundo os princípios bíblicos, e quantas vezes a igreja tem se desviado e tem feito uma trajetória que não é aquela proposta por Cristo. Quantas vezes nós confundimos e fazemos segundo aquilo que propõe o nosso coração e não segundo aquilo que está proposto por Deus. Quantas vezes a Bíblia é deixada de lado para que a gente siga o nosso próprio desejo. Eu gostaria de dizer para os irmãos que a proposta de Cristo Jesus é essa. Primeiro, que a igreja seja um lugar onde as pessoas não tenham dificuldades para se aproximar. Que a igreja seja um lugar onde as pessoas se aproximem e sejam consideradas. Segundo, que a igreja seja um lugar onde todos nós estejamos bem dispostos para tocarmos, para abraçarmos, porque a partir daí o milagre acontece. É só a partir daí que o milagre se dá. Diz o texto no versículo 30 que a partir desse toque, abriram-se-lhes os olhos. No final do Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas. Filipe, quando entra em Samaria e Deus opera através dele, diz o texto que o povo foi tomado de grande alegria. Eu fico pensando na nossa igreja, será que a nossa mensagem, será que a nossa vida tem sido uma vida vivida segundo a vontade de Deus, de forma que as pessoas que convivem conosco fiquem maravilhadas? Será que a partir de um relacionamento conosco que fazemos parte da igreja, será que a partir desse relacionamento as pessoas são tomadas de grande alegria?
Será que a partir do relacionamento das pessoas contigo, comigo, que somos membros da Igreja de Cristo, o milagre se dá? De quem ainda não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue entender, não consegue ter discernimento, e a partir do encontro contigo, a partir do relacionamento, a partir do estreitar laços, essas pessoas passam a enxergar e passam a entender e passam a compreender. Será que a luz entra a partir do encontro contigo? Ou será que a partir do encontro comigo, o que acontece é que as pessoas ficam ainda com muito mais dúvidas ainda, a respeito de um monte distante demais, de uma mensagem que fica lá no alto, e de que na vida real ela não toca, e na vida real ela não faz sentido, porque não é vivida? E quantas vezes você diz assim, porque eu não tenho sentido a presença de Deus, mas você tem buscado a presença de Deus num culto de 1 hora, uma vez por semana. Você está totalmente equivocado a respeito do reino e da proposta de Cristo Jesus. Eu venho à igreja e não sinto a presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você está totalmente equivocado. Os louvores são entoados, cantados. Sabe por quê? Porque você está longe, porque não entendeu. Porque eu estou vivendo segundo a vontade de Deus, porque eu sou servo nesse reino, e porque esse reino é um reino vivido na minha vida diariamente. Quando eu chego aqui no domingo à noite, quando eu chego aqui na escola dominical, eu sinto a presença do Senhor na comunhão dos santos. Sabe por quê? Porque na presença dele eu ando dia e noite. Não é nada artificial. Não é nada baseado na emoção. Eu preciso dar um choro. Eu preciso ficar todo arrepiado para sentir a presença de Deus. Não, eu preciso ser transformado pela ação do Espírito Santo, ao ponto que eu faça diferença na vida das pessoas, ao ponto que eu toque no cego e ele volte a enxergar. Ou se ele nunca enxergou, que ele passe a enxergar. A proposta de Cristo para a igreja é essa. Esse sermão é um sermão que poderia ser pregado de uma outra forma. Um sermão que poderia ser pregado da seguinte forma: nós estamos aqui, Jesus é aquele que cura. Ele cura você, Ele cura todos nós. Nós não somos os cegos. Nós não somos os cegos. Não somos. Nós somos a extensão da mão de Cristo Jesus que toca o necessitado. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos aqueles pelo qual a palavra se cumpre. A palavra de Deus tem se cumprido na tua vida. A palavra de Deus vai se cumprindo na minha trajetória, com os meus negócios escusos, com a minha vida dúbia, com a minha palavra que não se sustenta diante dos fatos. Quem caminha comigo mais cego fica. Quem estreita laços de comunhão comigo, lá no meu trabalho, lá na minha rua, na minha vizinhança, mais corre distante da igreja. Proposta de Cristo Jesus para a igreja, irmãos, a igreja que tem semblante do Novo Testamento. A igreja que tem semblante do Novo Testamento não são esses trabalhos que hoje estão na mídia, esses encontros que de igreja não tem nada, essas mensagens vazias do conteúdo genuíno da palavra do Senhor. Uma mensagem baseada no ego, uma mensagem que chama para que você se satisfaça, uma mensagem que chama o homem para que ele possa ser ainda mais inflamado nos seus desejos e vontades. A mensagem de Cristo é a mensagem que chama para nos deixarmos gastar. Ele me chamou para que eu me deixe gastar nessa caminhada. Ele me chamou para que eu seja a mão que toca o cego.
É certo que um dia eu fui cego, mas é certo também que eu fui transformado e hoje eu enxergo. E é certo que hoje eu estou a serviço do reino de Deus. E aqueles que estão necessitados, o Senhor me envia a eles. Ou então o Senhor envia eles até a minha presença e a tua também, para que eles sejam tocados. Eu gostaria de dizer para os irmãos que na sexta-feira, que foi o nosso culto de encerramento, da sexta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira eu preguei também na reunião do sínodo aqui, e nós meditamos sobre essas verdades também aqui, juntamente com a liderança do sínodo. Nós também estivemos aqui meditando sobre tudo isso, sobre a igreja, sobre o nosso ministério, sobre a nossa responsabilidade como liderança. E aí nós encerramos quinta-feira, que foi a série de estudo, a nossa série de estudos com o versículo de número 29 de Colossenses, quando Paulo pronuncia essas palavras. E aí eu chamei os irmãos na quinta-feira para que nós pudéssemos pronunciar essas palavras. São palavras que denotam o poder da igreja. Essa igreja é uma igreja poderosa, ou essa igreja de homens e mulheres, sim, de carne e osso, mas de homens e mulheres que podem pronunciar essa palavra. Essa igreja é irresistível. Aí nós falamos aqui na quinta-feira, você tem condições de pronunciar essas palavras, não só ditar o versículo, mas pronunciá-las como verdades na sua vida, como Paulo fez. Versículo 29, Paulo diz assim: para isso, ele está falando do seu ministério, ele está falando de como ele enfrentava os desafios, mesmo a despeito do sofrimento, ele se colocava à disposição do Senhor para servir a igreja, para servir os gentios, aqueles que precisavam ouvir a palavra do Senhor. E no versículo 29 ele diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, eficácia que opera eficientemente em mim. Está lendo aí? Aí, ó. Entenda isso. Será mais um versículo que eu vou ler e vou decorar. Não. É mais um versículo que eu preciso viver. É mais um versículo que precisa virar carne na minha vida, para que eu deixe a criancice de lado e deixe de acreditar que durante uma hora, um culto de uma hora, eu vou passar a sentir a presença de Deus. Eu vou passar a sentir a presença de Deus quando essas verdades estiverem encarnadas na minha vida. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Não tem distanciamento. Não tem um monte lá em cima e a vida aqui embaixo. Não tem o que é dito no domingo do púlpito e minha vida lá fora. Se opera aqui, de maneira eficiente, de forma que nós temos poder para fazer a diferença. Esse é o poder do amor, poder da entrega, poder daquele que entrega tudo diante do altar do Senhor e a partir disso recebe do Senhor a condição para ser mensageiro, para ser luz, para ser sal. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos orando, 10h15 já, mas eu gostaria de orar. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça agora nesse instante. Eu quero que você reflita sobre tudo isso que foi dito aqui.
Eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor e fizesse a pergunta, e nós terminamos assim a nossa série de estudos. Eu gostaria de voltar com essa questão, porque essa questão não pode nos abandonar nunca. Será que estamos vivendo a proposta de Cristo? Será que estamos vivendo aquilo que Ele nos propõe? Ou será que nós estamos vivendo segundo o que deseja o nosso coração? Será que nós estamos distantes demais? Será que pegamos a embarcação para o lugar contrário da vontade de Deus? Será que tenho deixado para ter experiência com Deus no domingo à noite, durante 1 hora de culto? Será que estamos acreditando na mensagem que tem sido propagada aí fora, uma mensagem que simplesmente satisfaz o ego? Ou será que nós estamos entendendo o nosso chamado, o chamado de Cristo Jesus, para sermos sal, para sermos luz, para fazermos a diferença? Eu já não sou mais o cego, agora eu sou a extensão da mão de Cristo que toca o cego. Mas eu quero ser o cego a vida inteira. O cego é aquele que é tratado, aquele que é carregado no colo. Não somos mais cegos. Ele nos tocou, nos curou, Ele nos abençoou, nos libertou do reino das trevas, Ele nos salvou. E como salvos em Cristo Jesus, nós somos ministros do Evangelho de Cristo. Os cegos estão gritando por misericórdia. A minha mão está no bolso. Os cegos estão gritando por misericórdia. Eu tenho coisas para fazer na minha vida pessoal. Os cegos estão pedindo, tem misericórdia de nós. Os necessitados estão clamando, mas eu tenho questões que eu quero tratar. Preciso enterrar o meu pai. Preciso cultivar uma vinha. Preciso casar os meus filhos. Levante as tuas mãos agora diante do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus, para vivermos tudo aquilo que Tu tens para a Tua igreja. Nós somos a Tua igreja. Não é verdade que está tudo, Senhor, indo de mal a pior. Nós somos a Tua igreja nesse lugar. Não é verdade, Senhor, que tudo é escuridão. Nós somos a luz que brilha, Senhor. Não é verdade que tudo é corrupção e tudo é podridão. Não é verdade, Senhor, que tudo está em estado avançado de decomposição. Nós somos o sal da terra. Não é verdade que o reino de Satanás, Senhor, está estendendo a sua tenda, a sua rede maligna e que não haja esperança. Nós temos a palavra de vida eterna. Ele está vencido. O mal está derrotado. Tudo se deu na cruz do Calvário. E o poder que foi dado por Ti a Cristo Jesus, Ele nos deu como igreja. Poder de pregar, poder de anunciar, o poder de libertar, o poder de curar, o poder de levar os homens ao encontro genuíno contigo pela pregação da palavra, através da ação do Teu Espírito Santo. Senhor nosso Deus, que seja isso, Senhor, uma verdade na nossa vida, Senhor. Humildade, Senhor, que nós possamos reconhecer, ó Pai, e possamos nos colocar diante de Ti. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia das pessoas, Senhor, que chegam até aqui. Que aqui, Senhor, que aqui elas possam encontrar o lugar, o aconchego, o abraço, o toque. Que elas saiam daqui maravilhadas, que elas saiam daqui tomadas de alegria, que elas saiam daqui, Senhor, sabedoras de que Tu, Senhor, nos amou em Cristo Jesus.
É a oração que nós fazemos no nome dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus, no nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, antes de nós impetrarmos a bênção, nós temos a campanha da laranja. O pessoal está vendo a laranja aqui. Eles já me avisaram que o presbítero Silas é que vai fazer o anúncio, né, da nossa campanha já bem conhecida, né? E o presbítero Silas terá a palavra, ele vai estar falando sobre essa campanha, e logo depois eu estarei orando e impetrando a bênção, tá legal? Então vou convidar o presbítero Silas para que venha aqui à frente, ele vai estar falando da campanha, e logo depois nós estaremos orando. Queridos irmãos, quem deveria estar aqui falando sobre este assunto seria a minha filha Marcele, que chegou de uma missão ontem, vindo de Mossoró. Eu quero pedir perdão ao pastor aqui, porque ele estava certo. Mossoró é Rio Grande do Norte mesmo. Mas porque disseram que ela saltou em Fortaleza, eu falei, bom, então é esse Fortaleza. Mas só que de Mossoró a Fortaleza é um pedacinho, quanto que fosse lá para... Né? Para Natal seria quase um dia de viagem, né? Mas ela não pôde vir porque ela está sofrendo de uma pequena gastrite, razão porque eu gostaria que os irmãos orassem pela minha filha. Aqui a Vera escreveu aqui, 5 minutos falar sobre a importância, sobre missão. Evidentemente que eu não vou fazer isso, até porque o pastor já trouxe recado da parte de Deus. E é interessante como que o Espírito Santo concorre, né, e permite que nós colaboremos com ele. Ele falou 2 vezes ou mais vezes sobre o braço, a mão de Cristo estendida, né? Existem alguns movimentos missionários dentro da igreja, um dos quais são os Gedeões, em que não se pode deixar de falar, quando eles usam a palavra, na expressão, nós somos o braço estendido da igreja. Nós somos um dos braços estendidos da igreja. Um dos braços. Eu tive uma experiência muito interessante essa semana, e que falei sobre ela na terça-feira, quando estive aqui com os irmãos, falei também com os Gedeões. Eu agora sou, como eu disse no domingo passado, missionário motorista. Então, eu levei a Carla Elisa numa dessas escolas, e eu verifiquei que realmente é isso que o pastor disse. O mundo gritando. Uma diretora católica, com muitas... Nossa Senhora Aparecida assim em cima, clamando, pedindo ajuda. As salas que nós íamos, percebíamos isso. Quando a Ana Luísa, a Carla Elisa foi lá para agendar, já está agendado para setembro. A ânsia, como eles pedem a nossa ajuda. Mas aí eu vi um outro texto, pastor, interessante, que enquanto eu estava lendo, eu continuei a leitura. O Senhor Jesus, depois dessas 2 curas, né? Uma foi dos 2 cegos, depois de um mudo, ele diz assim, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Mas é isso mesmo. Eu olhei ali e falei assim, puxa vida, quantos movimentos de MPC não vão ser necessários? Porque aquilo ali é apenas um caso que nós estamos vendo. E só para concluir este relato, dizer que, enquanto conversávamos com uma diretora bastante aflita e as professoras, porque a situação está difícil, né? A escola concorre com o tráfico, né? Disputa com o tráfico, quer dizer, disputa as crianças, né? O tráfico querendo as crianças para ele, e as professoras, diretoras querendo levá-las a um bom caminho. Enquanto ela conversava, chegou um menino que já tinha passado pelo conselho tutelar e já estava sendo enviado para o Ministério Público. E eu perguntei para ela assim, escuta, ele vive com o pai? Não, o pai está preso. E ele vive com a mãe? Não, vive com a mãe e com o padrasto. E nós não chamamos ela aqui, porque da última vez que ela veio aqui, ela quase matou de tanto bater nele. Tiver que intervir, senão matava a criança. Essa situação que a MPC, por exemplo, encontra. Né? E os Gedeões
nessa semana, teve 3 escolas que não aceitaram aqui em Queimados a entrada do Gideon para entregar a Bíblia. Quer dizer, pede para os alunos, pede para a gente entregar a Bíblia na cadeia, mas não deixa para entregar na escola. Quer dizer, se ele lesse a Bíblia na escola, você também não iria ler na cadeia. Né? Então, irmãos, a importância da missão o pastor já disse. Não precisa acrescentar mais nada do que ele disse. Apenas dizer o seguinte, que aquelas laranjas que estão ali, elas têm 2 objetivos. Um é ser chupada, né? Se alguém quiser, faça igual eu faço. Eu como bagaço também, que isso é muito bom. E cada sementinha, eu tomei um susto aqui, aqui R$100 cada semente. Falei, bom, tudo bem. Tem pessoas que podem dar R$100 com a semente, outros não podem, né? Mas eu acho que é R$1, não é, Vera? Cada sementinha, R$1. Né? E com isso, chupando uma laranja, e em cada sementezinha daquela ali, né? R$1 por cada semente, você está sendo a mão de Cristo estendida. Ainda numa outra oportunidade, nós voltaremos a esse assunto ainda, né, pastor? Nós voltaremos a esse assunto. Mas só, essa laranja ali não é para ficar olhando, não. Às vezes a pessoa chega e pensa que ela é de plástico. Não é de plástico, é de verdade mesmo. Tá? Cada laranjinha, cada laranja não. Cada semente, R$1, e que alegria. Mas só R$1 para uma semente, lembre da oferta da viúva pobre. Né? Cada um dê de acordo com o seu coração. Que Deus faça prosperar essas laranjas aqui. Né? R$1 para cada semente. Que Deus os abençoe. Irmãos, a nossa proposta ainda fica de pé, aquela dos anos anteriores, né? Chegará o dia que será a campanha da melancia. O problema é que não dá para o caminhão de melancia entrar aqui dentro do templo ainda, mas quando tiver um templo bem grande, bem maior, aí nós vamos entrar com um caminhão de melancia. Campanha da laranja, vamos fazer parte, você vai terminar o culto, você vem aqui, pega uma laranja, leva para casa, o que você colher ali de semente, você entregará no dia proposto, ainda não temos a data, mas nesse dia que será o dia da colheita, a pessoa pensa que o dia da colheita é agora, na hora de pegar a laranja. Não, o dia da colheita é no dia da entrega. Então você vai trazer a semente, olha só, vai trazer a semente, vai entregar a semente aqui e vai colocar também a sua oferta. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, eu estarei orando. O pessoal está falando assim, a semente não, deixa o pastor inventar alguma coisa, o pastor não tem direito de inventar nada. Não trazer a semente vai fazer falta, não, vai dar problema, não vai trazer a semente, se não quiser trazer também não precisa, né? Tá bom, então vamos lá, vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela alegria do teu povo, Senhor, o teu povo está reunido aqui. Essa mensagem que nós acabamos de ouvir não é uma mensagem pregada por uma igreja indiferente, não. Como pastor, Senhor, desse rebanho, eu reconheço, ó Pai, que neste lugar há corações ávidos pelo teu querer, pela tua vontade. Os irmãos, Senhor, se aproximam aqui deste lugar, trazendo no coração, ó Pai, essa verdade que passaram por uma semana inteira na tua comunhão, na comunhão contigo. Senhor, o que nós queremos, ó Deus, é que Tu esteja sempre aperfeiçoando em nós a Tua vontade. É isso que nós te pedimos. Não estamos prontos, Senhor, e reconhecemos isso. Precisamos melhorar e iremos melhorar sempre pela ação do Teu Espírito Santo que opera em nós. Senhor, dá-nos, Senhor, uma escola dominical abençoada, professores, Senhor, que eles estejam debaixo das Tuas asas, Senhor, abençoados por Ti, cheios do Espírito Santo, transmitindo a Tua vontade, o Teu querer. Que os alunos estejam com os corações preparados, Senhor, com uma terra boa, pronta, Senhor, para receber a semente, para se cultivar, ó Deus, as verdades bíblicas, ó Pai, para que isso possa, Senhor, se refletir na nossa vida diária. É o que nós oramos no nome todo-poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Que o amor eterno de Deus, que a graça e a infinita misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a vida dos teus filhos reunidos neste lugar, dos teus servos espalhados sobre toda a face da terra, não só na manhã deste dia, mas por todo sempre, que a igreja diga amém, Senhor, amém. Boa aula para todos, irmãos. Vamos para as nossas classes, estamos com o horário adiantado. Irmão, nós vamos ter ensaio do coral jovem aí logo depois da escola dominical. Então a juventude aí, por favor. À noite eu